Fala, galera do Gestão FC, no oferecimento da DACAP Moda Masculina, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, onde futebol é o nosso trabalho. E hoje, eu tenho o privilégio de ter um grande amigo aqui, que é o Fábio Nogueira. O Fábio já fez de muita coisa no futebol, é um profissional que eu admiro muito. A gente está aqui para falar sobre competições, sobre operação dentro de campo. O Fábio tem muita experiência, só que eu vou deixar ele daqui a pouco contar, tudo o que ele já fez dentro disso. Mas, antes de mais nada, deixa eu dar um bom dia para o meu convidado. Tudo bem, Fábio? Bom dia, Orlando. Tudo bem? Um prazer estar aqui contigo. Fábio, então, a gente que gosta de falar, muito de trabalho, com futebol, a gente gosta de escrever a carreira de todos, a sua, com certeza, é muito rica, o pessoal vai curtir muito, mas antes eu tenho alguns recados paroquiais para dar, a gente tem que pagar a lojinha aqui, Fábio. Então, antes de mais nada, eu quero fazer um convite para você acessar as redes sociais do Gestão FC Podcast, @Gestão FC Podcast lá no Instagram, e também acessar o nosso canal de cortes, onde você consegue ali assistir os melhores momentos de cada um dos nossos episódios. Mas hoje eu queria dar um recado muito especial. A gente está muito feliz, a gente já tem a DACAP, que é uma marca parceira nossa, e eu queria falar também, Fábio, sobre, você está dando sorte aí, irmão, sobre o nosso novo parceiro, nosso novo patrocinador, que é o Egol Sistemas, Afinal de contas, Fábio, quando a gente fala de gestão no futebol, não dá para não falar sobre processos. Esses requisitos, de processo aliados à tecnologia, fazem do Egol Sistema um forte aliado para a gestão de qualquer entidade esportiva. O Egol é um software de gestão que atende a clubes, federações, escolinhas, ligas, justiça desportiva. E eles estão aí há mais de 10 anos no mercado. Então, trabalhando com gestão de atletas, contratos, com gestão de competições, o Fábio conhece muito bem o que é isso, Fábio? Departamento financeiro, departamento de futebol, departamento médico, categorias de base, arbitragem. Então, ele abrange todas as áreas de uma entidade esportiva e facilita demais a vida dos seus gestores. E acesse aqui, o Leandro vai colocar para a gente as redes sociais, enfim, do Egol Sistemas. E você entrando em contato com a equipe do Egol, você pode solicitar uma demonstração gratuita. E mais, utilizando o código Gestão FC, você pode receber um desconto especial até na sua licença de uso do Egol. Quero agradecer demais ao Rafael Lanza, que também já participou com a gente aqui, ficou tão empolgado, Fabinho, que virou até patrocinador. Mas a gente que já trabalhou com o Sistema Egol, eu sou um privilegiado que já trabalhei, e trabalho com o Sistema Egol, mas o Fábio também aqui, Fábio? A gente sabe da qualidade, do trabalho deles e quero agradecer demais aqui, de coração, a confiança. Abraço, Rafa. Valeu. Fábio, vamos aos trabalhos do podcast? Vamos lá. Vamos lá. Quero que você conte um pouquinho da tua trajetória, cara, como que você começou, o que você fez, e vamos começar apontando daí, então, tá bom? Legal, Orlando. Antes, mandar um abraço para o Rafa, nosso amigo, nosso parceiro, como tu falou, há mais de 10 anos nesse setor. Tive o privilégio de poder participar desse início junto com ele. Ele iniciou contigo, cara? Iniciou com a federação, com a Federação Catarinense junto, foi um trabalho longo, mas muito salutar, e hoje em dia eu posso dizer que o programa do Rafa é um dos programas que a gente melhor tem, que ele acaba agregando todas as áreas, como você bem colocou ali, e é uma ferramenta importantíssima nesse período de pandemia que a gente estava mais offline, mais home office do que no escritório. Ele foi fundamental, e realmente parabéns pelo Rafa, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. É isso aí, é Egol Sistemas, galera. Vamos lá, Fabinho. Bem, Orlando, eu comecei no futebol há algum tempo, há 22 anos atrás, na verdade, na Federação Catarinense de Futebol, isso lá no ano de 2000, e nesse período a gente houve uma evolução dos processos, não só da Federação Catarinense, como das demais. O Rafa faz parte disso fundamentalmente, Naquele tempo a gente ainda
cuidava dos gols e dos cartões da maneira analógica, ou seja, você tinha que anotar. Eu comecei cartões. no Excel também, viu? Antes disso ainda a gente já fazia isso, e claro que as tecnologias foram evoluindo, e com a entrada do Rafa a gente teve uma autonomia e uma segurança muito maior. A gente tem o costume de dizer que quanto menos a gente colocar a mão, menos pode acontecer erro, né? Então ele é fundamental para isso daí. A gente já começou a desenvolver esse projeto na evolução, tanto o departamento de competições e união com todos os outros departamentos, já no ano de 2000, conseguimos fazer com que ele virasse uma realidade no ano de 2010, como o Rafa fez ali, e nesse período a gente teve, por esse período dos 22 anos que eu estive na federação, 21 anos como diretor de competições, né? Quando a gente entrou, a gente tinha competição da primeira divisão, competição da segunda divisão e o sub-20, 3 competições. Agora, nesse ano, a gente chegou a 17, então houve uma evolução muito grande na categoria de base, principalmente, de todas as competições de âmbito estadual no estado de Santa Catarina. E nesse período também já tive a felicidade de ter sido convidado por 2 vezes para ser vice-presidente da federação, num período ainda quando nós tínhamos o saudoso presidente Delfim. Eu fui vice-presidente dele, e agora na atual gestão do presidente Rubens, ainda até o mês de abril, a gente segue como vice-presidente da federação, e nesse intervalo, lá no ano de 2008 até do ano de 2015, no período de 7 anos, a gente teve a possibilidade de estar participando como vice-presidente da CBF também, mais num setor nacional e não só tão estadual. Muito legal. Fábio, me conta uma coisa, para explicar, né, para o pessoal, né, que está aí ouvindo ou assistindo o podcast, o que faz um departamento de competições em qualquer entidade de administração do esporte, né? O departamento de competições ele é responsável pela organização e operação de todas as partidas no âmbito estadual ou nacional, no caso de federação, no âmbito estadual, né? A gente tem que fazer o controle de todos os atletas com relação às suas inscrições, os seus cartões, para saber se eles têm as condições necessárias para disputar a partida, e também a organização com relação a datas, a transporte, tudo que envolve logística, tabela, logística, toda essa parte que envolve, que não aparece na televisão, né? A gente costuma falar que a parte mais fácil do futebol são os 90 minutos, né? É verdade. São muitas pessoas envolvidas. Concordo, gênero, número e grau. São muitas pessoas envolvidas e muitos setores envolvidos para que aqueles 90 minutos possam acontecer. Isso fica por trás das cortinas, né? Mas é um trabalho que ele é anterior à partida e ele continua depois da partida também, isso em todas as partidas, né? Vamos dar um exemplo aqui em Santa Catarina, a gente chegou a ter quase 500 partidas organizadas pela federação, desconsiderando os campeonatos nacionais, então é uma demanda muito grande. Você sabe muito bem também, Orlando, futebol ele não tem um horário de segunda a sexta, né? Então a gente está de manhã, de tarde, de noite, mas é uma coisa que a gente gosta de fazer e faz com muito, muito prazer. Eu costumo sempre fazer uma analogia do seguinte: quando você vai fazer um show de uma banda aí para 2, 5 mil pessoas, o quanto de pessoas que envolve, né, a logística para você fazer esse show. E muitas vezes, né, tanto a nível nacional quanto estadual, as entidades, né, de administração do esporte fazem 30, 40 desses eventos por final de semana, né? Então, o quanto envolve de gente, e é um número até reduzido de pessoas que se trabalha, né, Fábio, para fazer a coisa acontecer de uma maneira organizada. Exato, essas pessoas que não aparecem, né, que são os atores na parte administrativa, mas que são importantíssimos para que chegue na hora da partida em si, que as estrelas possam estar ali com a melhor qualidade possível dentro do ambiente que elas estão disputando, seja ele num cenário nacional ou num cenário estadual, ou até internacional também. Fala galera ligado no Gestão FC. A DACAP é uma marca de moda masculina que reúne conforto e alta qualidade, ideal para quem quer demonstrar sofisticação e um estilo exclusivo. Acesse agora a loja virtual da DACAP e também as redes sociais dessa marca e ganhe 10% de desconto utilizando o cupom GESTÃOFC. Não perde essa. É verdade, o Fábio, que também, né, trabalha em competições sul-americanas,
Tá aí. Viaja mais que notícia ruim esse rapaz, viu? Manda muito bem. Já faz uns dias que era para a gente ter gravado, acabou que você teve que fazer uma viagem agora também, né? Exato, Orlando. Agora, a partir do ano de 2019, a gente foi indicado pela CBF para fazer parte do grupo de administradores de partida, ou seja, de oficiais de partidas nas competições internacionais, nas competições da Conmebol no âmbito da América do Sul. E a gente tem vindo fazer algumas partidas, algumas diferentes, até estava comentando contigo antes de a gente iniciar aqui. A gente fez uma partida muito diferente agora do que a gente estava acostumado. Há um convênio entre a Conmebol e a UEFA de desenvolvimento do futebol para ambas as associações, e isso contempla algumas partidas entre os campeões da Sul-América com os campeões da Europa. Já tivemos, há cerca de 2 meses atrás, a finalíssima, ou seja, o campeão da Copa América, que foi a Argentina versus o campeão da Itália. Essa partida foi realizada em Londres, essa foi o pontapé inicial para essa parceria. E agora, no Uruguai, nós tivemos uma partida entre o Peñarol foi o campeão da Copa Libertadores Sub-20, contra o Benfica, que foi o campeão da Champions League Sub-20 lá da Europa, uma partida diferente, uma expectativa de público muito grande para uma partida de Sub-20, foi batido o recorde, mais de 40 mil pessoas no Estádio Centenário. E o Benfica se sagrou campeão com o resultado de 1-0, uma experiência muito ímpar. E esse intercâmbio é importante, né, Fábio? Acaba havendo, né, entre quem organiza, né, os eventos, acaba tendo uma troca muito grande, né, de informação, de experiência, isso só acaba agregando, né, cara? Com certeza, né, a gente divide experiências, primeiro nessa partida que houve lá em Londres, você acaba vendo a operação de cada equipe, e você acaba pontuando na tua operação umas coisas que podem melhorar, ou que devam melhorar, e outras que você vê que realmente você está no caminho de fazer a competição no modo de organização mais corretamente. Trabalhar no campo, né, é diferente de você estar só no escritório sentado, né, Fábio? É uma coisa muito gratificante, né, a experiência do trabalho no campo, né, com essas operações de jogos é muito legal, né? A gente fica envolvido com uma quantidade de pessoas enorme, né? Vou te dar um exemplo dessa última partida que a gente estava falando. A gente tinha cerca de 1.600 policiais envolvidos nesse sistema de operação, de fechamento de ruas, de acesso, mais 300 pessoas com relação à seguridade privada. Então a gente acaba agregando muita gente que acaba não aparecendo no jogo para que na hora exata, ou seja, às 16h30, a partida pudesse começar da melhor forma possível. Você sabe que esse negócio do countdown, né, o que o Fábio estava se referindo, né, porque existe um cronograma de horário de entrada das equipes, enfim, isso já começa com mais de 1 hora antes da partida, né, e a horário da chegada das equipes e tudo mais. Quando vai chegando aquele momento, assim, eu pelo menos sinto, sabe aqueles filmes, quando os caras estão desarmando bomba, assim, mais ou menos, que começa aquela contar 10, 9, 8, 7, até o árbitro dá o apito que começou no horário o jogo, daí você senta, né, agora deu certo. A gente cria uma ansiedade, né, para que tudo saia da melhor forma possível, mas como o Orlando falou, esse processo, ele já vem... Por regulamento, as equipes elas têm que chegar 1h30 antes da partida. Ou seja, então é feita uma coordenação tanto do transporte com a escolta para que ela chegue no momento certo. Também não podem chegar as duas equipes ao mesmo momento por temas de televisionamento. Então você tem que fazer são um countdown, como o Orlando falou, um countdown bem esmiuçado que a gente fala para que chegue no momento e na hora que ele apita a partida a gente tem um alívio que ela começou. Mas ainda não baixa a guarda, porque se existe mais 90 minutos de partida e mais 90 minutos após a partida para que você possa fazer a evacuação, o retorno das equipes e tudo ocorra dentro do que a gente entende que é uma normalidade. Você acaba saindo, né, 2 horas depois que o jogo terminou, mais ou menos 1 hora, 1h30, 2 horas depois, né, tem súmula, né, você fez acompanhamento de súmula e enfim, tudo isso que você falou. É uma operação legal e eu acho, particularmente, né, sou suspeito para dizer, né, Fábio, porque eu e você, a gente faz isso, né, é do nosso dia a dia, mas é a parte mais legal de se trabalhar com futebol, eu acho. Você tá no evento e daí você vê torcida, enfim, todo mundo aproveitando aquela experiência,
né, e você está ali contribuindo de alguma forma para que aquilo ajude, né, óbvio que os atletas, que são os principais personagens, né, os clubes, a desenvolverem esse espetáculo é muito gratificante, né? É muito legal, né? Eu sou suspeito, como tu falou também, né? A gente faz isso há muito tempo. Alguns amigos ainda falam pra gente, nossa, que legal você tá lá vendo o jogo. A partida é a coisa que a gente menos vê, na verdade, né? A gente está preocupado mais com o entorno, às vezes a gente vai saber do resultado da partida depois que ela terminou, porque a nossa parte é realmente deixar com que eles possam jogar e desempenhar os seus papéis dentro do campo, e a gente deu suporte em qualquer coisa que venha a ocorrer, tanto com relação à torcida, tanto com relação a procedimentos anteriores. Então é um trabalho nos jogos internacionais, como a gente estava falando, a gente chega a ficar quase 12 horas no estádio, né? Chega com 6 horas de antecedência, mais o horário da partida, mais a evacuação. É cansativo, mas é muito gratificante. Depois disso a gente vê o pessoal levantando a taça e que saiu tudo bem. Fábio, eu vejo as competições sul-americanas, né? Libertadores, Sul-Americana, enfim, evoluindo de uma forma absurda nos últimos anos, né, em termos de marketing, em termos, né, de algumas outras questões relacionadas, né, à própria valorização da própria competição. E eu, particularmente, eu gosto mais da Libertadores do que da Champions, por exemplo. Eu acho a Libertadores mais legal, a cultura sul-americana, né, rumo à glória, né, glória eterna, né? Glória eterna. Glória eterna. Eu acho esse slogan muito massa. E como que né, você sair daqui do Brasil e trabalhar num outro país, com uma outra cultura, e ter que organizar tudo isso para que a partida ocorra dentro da normalidade? Como você falou, a Conmebol vem evoluindo nos últimos 4 anos, eu posso falar dos últimos 4 anos que eu estou participando diretamente, em todos os setores, né? Ela vem evoluindo financeiramente, né? Antigamente os valores que eram repassados aos clubes, eles eram muito menores. Desde que o novo presidente assumiu, houve um acréscimo de 800% no valor do que ele girava. A tendência é que isso continue subindo, mas isso foi a profissionalização de várias áreas, né? Hoje, para você ter ideia, os oficiais de partida, nos campeonatos nacionais, nós temos um número reduzido, mas nas competições internacionais, tu tem um oficial de partida responsável por cada área. Ou seja, tu tem o responsável por mídia, tem o responsável pelo comercial, tem um responsável coordenador e delegado da partida, e tem um oficial de segurança, ou seja, cada um cuida de uma área, porque como você falou, você sair do teu país e ir para um outro país e você querer abraçar tudo, você acaba fazendo um trabalho não que seja o ideal. Sim. E esse grupo de pessoas, são feitas reuniões diariamente, né, no briefing da manhã e no briefing da tarde, para saber quais são os pontos que se pode ter como melhoria, e é interessante de você fazer isso, porque você acaba trabalhando com pessoas não só aqui do Brasil, como de outras áreas. Um exemplo do Uruguai, tinham pessoas da Bolívia, do Equador, da Colômbia e do Brasil também, então você tem esse intercâmbio também de... Trabalho em equipe diverso, né? Exato, e é muito legal trabalhar com essa parte. Né? A gente sorri, né? Porque a gente é meio bobo, né? A gente gosta do que a gente faz, não adianta, né? Não, verdade. Poxa, e o futebol catarinense aí, cara, como que tá a coisa? Teve uma onda forte, né, dos clubes, e agora tá todo mundo aí, né, tentando retomar, né, aquela pegada aí do início da década passada, ali metade da década passada, eu acho, mais ou menos, né? Porque eu acho o futebol catarinense muito organizado, sempre foi uma referência para a gente aí, o trabalho de vocês, assim, em vários aspectos, né? Eu acho que os clubes têm uma organização muito legal aí em Santa Catarina. Qual que é a expectativa aí para o futuro? Eu costumo falar que o futebol é cíclico, justamente, principalmente para a gente, em termos de Santa Catarina, nós não temos uma grande cidade, né? Nós não temos uma grande metrópole como todos os estados têm, como Curitiba é a grande metrópole, Porto Alegre é a grande metrópole, e isso faz com que você tenha uma equipe ou 2 equipes, que é o caso dos nossos 2 estados vizinhos, que sejam as maiores do estado e acabando se diferenciando muito das demais. Em Santa Catarina, culturalmente isso acontece, eu não digo não só no futebol, economicamente também o estado ele é muito dividido, sabe, né? Quem está em Joinville
não torce para Florianópolis, que não torce para Chapecó, que não torce para Criciúma, que não torce para Itajaí, então você acaba tendo essa divisão, e o que eu entendo como importante e interessante para o nosso estado, né? Eu costumava falar que a gente só é forte aqui no estado se tiver todo mundo forte, né? A gente não tem que ter um clube só na Série A, não, a gente tem que ter um na Série A, 4 na Série B, 3 na Série C, é isso que é a força do futebol catarinense, né? A gente chegou a ter, não vou lembrar a data exatamente como tu falou, Orlando, mas chegamos a chegar a ter 4 né? na Série A. Na Série A? Exato, chegamos a ser... É um ponto fora da curva, sim, mas você sempre busca chegar nele, e quando você está perto dele, ou seja, na Série B e na Série A, para um estado do tamanho de Santa Catarina, eu acho isso muito salutar, né? Nós temos 27 federações, a Federação Catarinense chegou a ser a terceira do país naquela época, naquela ocasião, e agora um processo mais difícil de retomada agora novamente, temos clubes importantes no estado, citamos aqui o Figueirense, que já ficou 7, 8 anos direto na Série A, hoje está numa Série C, está numa situação difícil. Joinville já esteve na Série A, hoje ele está na Série D, uma situação difícil também, mas é um processo, como eu falei, cíclico, né? As coisas elas não acontecem de um ano para o outro, é um processo de 3, 4 anos para que você tenha uma revitalização do que se perdeu, e eu acredito que nos próximos ainda temos uma temporada difícil, ainda não estamos fora, não estamos dentro do que a gente achava que era o ideal, mas eu acredito que nos 2, 3 anos, né, nesse período, a gente deva voltar a ter um pouco mais de expressão com relação nacionalmente. E esse equilíbrio é bom, né, Fábio? Porque você acaba nivelando, né, as equipes, até em termos financeiros, quando você vai negociar uma cota de TV, por exemplo, qualquer outra coisa, você, né, é aquele equilíbrio que busca quando o pessoal discute liga, tudo isso, né, vai falar de divisão, de cotas e tudo. Quanto mais equilibrado, quanto mais clubes com potencial, né, de se chegar aí onde você se referiu, é melhor, né, no fim das contas. Com certeza, eu acho isso importante, né? Como eu disse, Santa Catarina, não só no futebol, economicamente, ela também é muito bem dividida, e a gente acaba fugindo só das grandes capitais, né? Ou só de Florianópolis, ou só de Joinville, que seria a cidade maior. Você tem Criciúma, lá no sul do estado, que é uma equipe campeã da Copa do Brasil, gigante. Tem Chapecoense, que está quase 800 quilômetros daqui, 400 quilômetros, perdão, daqui é longe, mas também tem o seu futebol forte. Jaraguá do Sul, que é uma cidade importante, então essa mescla de cidades, isso que eu acho que faz o futebol de Santa Catarina um pouco forte. Pouco não, muito. já fomos um pouco mais forte, mas, como eu digo, é um processo, né? As outras equipes trabalham também, né? A gente está vendo uma evolução muito interessante, que eu achava que já até demorou demais. Hoje a gente pode citar o Ceará, temos 2 equipes, o Fortaleza e o Ceará, que estão muito bem nacionalmente, que trazem multidão para dentro do campo, né? A gente vai lá, tem 50, 60 mil pessoas, e é importantíssimo. Importantíssimo, eu acho, para o futebol, para que esse giro aconteça, e é interessante para todo mundo. Mas você deu um belo exemplo, né? Por exemplo, no Ceará, você tem o Fortaleza e o Ceará, mas o degrau dos dois para os outros clubes cearenses é muito maior, né? Eu acho que quando você consegue diminuir essa distância, é aí que você tem que achar esse ponto de equilíbrio para você ter uma competição forte, no fim das contas, né? Porque você começa, daí você vai começar um estadual, por exemplo, você tem 1, 2 favoritos, no máximo, né? Agora, quando você tem um equilíbrio maior, como é no caso de Santa Catarina, você, poxa, quem que vai ser campeão? Não sei, né? Você tem 4, 5, 6 times aí com chance, né? Isso, historicamente, nacionalmente, Santa Catarina é conhecida como o campeonato mais disputado. Sim. Não digo que seja o mais forte, mas ele é o mais disputado, sim, porque você, quando inicia, não sabe realmente quem pode ser campeão. Vou te dar um exemplo desse ano. Nesse ano nós tivemos o Brusque campeão, o vice-campeão foi o Camboriú. O Camboriú tinha acabado de sair da 2ª divisão, fez um trabalho fantástico, chegou à final. Um projeto legal aí, né, esse pessoal de Camboriú. Exato, e chegaram desbancando os grandes, mas em termos estaduais é uma competição muito interessante e é difícil para os grandes também, né? Eles não têm essa diferença tão gigante quanto os outros, então acaba sendo um campeonato mais proporcionalmente estabilizado e acaba dando chance para mais gente. Sim. E, Fábio, a gente está passando, obviamente, por um momento de muita mudança no futebol, né, de muita evolução, na verdade, essa é a palavra correta, no futebol brasileiro.
Como que você vê o futebol aí daqui 5, 10 anos, futuro aí? O que você prevê, assim, em termos de força, em termos de econômicos, principalmente, né? Porque existem vários estudos que o futebol brasileiro não chegou nem na metade do potencial que ele pode ter financeiro, por exemplo, né? Como que você vê essas coisas evoluindo? Nós temos eu diria 2 exemplos hoje que estão fora da curva, que seria o Flamengo e o Palmeiras, né? São 2 equipes que se organizaram. A primeira coisa que você tem que fazer é se organizar financeiramente, né? Quando tu tá com a casa organizada financeiramente, tu consegue fazer boas equipes. O Flamengo tem feito isso, né? Nos últimos tempos a gente tem visto, o Palmeiras também é outra equipe que tem feito isso, bicampeão da Libertadores, não é por acaso, né? Existe uma organização nisso. Os valores aumentaram, sim, e o que a gente precisa, eu entendo, é que mais clubes ainda tenham esse potencial. O Atlético é um exemplo também aí do Paraná, um exemplo a se seguir. Eu sou muito fã do trabalho que o Atlético faz aí, é uma equipe muito organizada, campeã da Copa do Brasil agora, campeã da Sul-Americana, tá disputando sempre agora competições internacionais e nacionais, então esses exemplos devem ser seguidos pelos demais, para que a gente tenha uma liga cada vez mais forte, né? Eu fiz uma partida agora na fase anterior entre Talleres e Vélez, e o Vélez passou. E eles chegaram lá, eles viram que eu era brasileiro, eles falaram, aqui pra gente é a final, porque eles sabiam que depois eles iriam pegar o Flamengo e Palmeiras, que realmente na América do Sul eles estão numa situação totalmente diferente de valores e de atletas. O futebol brasileiro como um todo, né, tá um degrau acima de todo mundo hoje, né? Exato. Então isso é visto não só pela gente, por eles também, mas é esse o caminho, né? Se a gente quer se igualar ou ser melhor que o futebol da Europa, que a gente normalmente mira muito, que é onde estão os maiores jogadores, é esse o caminho, né? A gente não tem como retroceder. Mas não é imediato também, né? Você estava falando do Atlético, esse projeto Atlético teve início lá em 1995. Quantos anos são? Né? Muitas vezes o pessoal quer que se resolva os problemas financeiros de um clube em 1 ano, 2 anos, né? Ou não estamos nem aí para isso, né? Porque o torcedor quer ganhar o jogo, né? Mas você pega o próprio Flamengo hoje, que é uma potência. Eu estava até olhando um estudo da XP que saiu agora, né? Um diagnóstico sobre todo o futebol brasileiro. A receita do Flamengo já é o dobro da 5ª maior receita do Brasil, que é do Grêmio, né? Então, mas o Flamengo, antes disso, passou 4, 5 anos, desde a gestão do Eduardo Bandeira de Mello, salvo engano, né? Ele ficou 4, 5 anos equacionando, né, essas dívidas e se preparando para que quando essas receitas entrassem e elas pudessem ser gastas, né, em sua grande parte com futebol, elas fossem feitas de uma forma bem organizada, né? E é o resultado que a gente está vendo hoje. O resultado, exatamente, não existe mágica, né? É acertar a casa, né? Antigamente, os dirigentes mais antigos gastavam todo o dinheiro num ano, eram campeões num ano, mas no outro ano eram rebaixados. Imediatismo, né? Enfim, então isso é interessante para o torcedor. Eu vejo que não. Ele vai gostar de um título, mas depois ele vai ficar sofrendo 3 ou 4. Então, o projeto que o Atlético fez, que o Flamengo está fazendo, que o Palmeiras está fazendo, são projetos a serem seguidos, sim, porque a gente vê na prática que os resultados eles são não imediatos, né? Como eu falei, o Palmeiras é bicampeão da Sul-Americana. Então, você chegar 2 vezes numa final de competição internacional é trabalho, né? Não é só sorte, né? Então, é uma coisa que ela vem sendo feita há muito tempo e a gente vê que dá resultado. É isso aí. Fábio, tem um outro recado para dar aqui no nosso podcast. Vou falar um pouquinho da DACAP, né? Moda masculina. E eu vou, antes de mais nada, dizer que você já, né, vai ser um presenteado aqui do nosso podcast. Vamos encaminhar um produto exclusivo da DACAP para você. A DACAP, que é uma marca muito bacana, né? Produto de muito conforto, qualidade, está aqui. Você sabe que o animal de estimação de Curitiba, Fábio, é a capivara, né? Por isso, DACAP, né? E as capivaras, elas andam em bando. Então, a gente aqui com o podcast, né, e com o patrocínio da DACAP, quer aumentar o bando de pessoas usando esses produtos muito legais da DACAP aqui. E além de tudo isso, você entrando lá na loja virtual da DACAP,
Com o cupom Gestão FC, você tem 10% de desconto em qualquer produto da ADACAP. Vai lá, tem aqui, o Leandro vai colocar também, né, as outras redes sociais da ADACAP, e você vai lá e você vai com certeza achar um produto que seja do seu gosto, né? Fabinho, tá presenteado já, hein, cara? Aí. Muito obrigado a você, muito obrigado a ADACAP. A capivara, ela é o animal de estimação, ou mais conhecido de vocês aí, não de estimação, mas aqui a gente tem muito também. Principalmente no lado da federação, que tem o rio, existe uma família ali que a gente vê todo dia ela saindo. Curitiba tem muito parque, né? Então, os parques todos com lagos, rios, essas coisas, é um mundo. Eu que gosto de fazer minhas corridinhas cedo aqui, eu tô correndo lá, você passa, vê 30, 40 de uma vez só, assim, é bastante coisa. Muito legal. Fábio, me fala uma coisa, quem que são os profissionais que te inspiram, assim, dentro dessa carreira aí já de 22 anos? 22. 22. Tá ficando velho, hein, cara? É verdade. Mas a gente ainda está com força para fazer. É, isso aí. Enfim, Orlando, eu me inspiro principalmente nas pessoas que fazem diferente, né? A gente não vai reinventar o futebol e nem a roda, ela já foi inventada, mas eu entendo que os pequenos detalhes fazem toda a diferença. O futebol, no máximo, ele vai acontecer o jogo, ele vai ter o resultado final, assim, positivo ou negativo para alguém, mas os pequenos detalhes que as pessoas, às vezes, deixam de ter em conta, eles fazem toda a diferença para a realização de uma partida. Os pequenos, desde de tratamento com as pessoas, desde procedimentos que você toma antes da partida, isso faz com que o ambiente fique mais leve, porque a gente sabe que a gente está lidando com paixões, né? São momentos difíceis e você tem que entender isso, e as pessoas que estão ao teu redor têm que entender também que você tem esse conhecimento e essa paciência para levar, para confiar, exatamente. Então, o que me inspira são as pessoas realmente que se preocupam com os mínimos detalhes. E é verdade, né? Porque quando você está trabalhando na organização, né, de um jogo, de uma competição, você tem que ter essa confiança das pessoas, porque no momento do jogo, geralmente é aquilo, é a paixão que você falou, né? E você tem que estar com a cabeça fria ali, porque as tomadas de decisões, elas têm que ser feitas, né, de uma forma muito serena e dentro, né, ali dos procedimentos que devem ser feitos, né? Exato. Esse detalhe é bem importante. Muito bem lembrado. Exato. Se você, né, o grupo que está, ele não passar segurança para os atletas, o teu clima acaba ficando mais pesado, né? E a intenção nossa não é essa. A intenção é realmente que os atletas cheguem lá com a maior tranquilidade possível e desempenhem a sua função sem ter que se preocupar com outra coisa que não seja jogar futebol. Muito legal. Muito massa. Fábio, é o seguinte, você sabe que 2022, né, esse ano de Copa do Mundo. Eu não sei você, né? Mas eu sou muito tranquilo sempre vendo jogo de futebol, mas jogo de Copa, rapaz, eu fico nervoso, tá? Eu torço, gosto demais, assim, de torcer. E a gente está aqui no podcast sempre perguntando, né? Agora, até a Copa do Mundo, a gente vai estar perguntando para os nossos convidados quais as expectativas a respeito da seleção brasileira. A gente pode até resenhar um pouquinho, dar uns palpites aí do Tite, de quem que tem que jogar, quem que não tem. E qual que é a tua expectativa para a seleção brasileira esse ano? Mano, a gente tem acompanhado os jogos da seleção, a nossa fase preliminar, ou seja, a fase de classificação, ela foi fantástica, né? Com relação a resultados, muitas peças foram utilizadas. Eu até vi uma entrevista do Tite, se eu não me engano, 80 jogadores nesses 4 anos foram utilizados, então houve um tempo necessário para que fosse dada oportunidade a todos. Eu entendo que nós temos uma equipe forte, sim. Coloco a Argentina uma equipe forte também, a gente sabe, não só aqui na América do Sul, mas ela deu uma encaixada melhor agora, o Messi está sabendo jogar dentro da equipe, é uma equipe que a gente deve ter cuidado, eu imagino sim também. Tem só o Messi jogando ali, né? Só isso, então, né? Mas a equipe da Argentina, antes ela era muito dependente do Messi, sim. Agora eu vejo ela jogando mais coletivo, né? Mais coletivo, e é claro que daí acaba aparecendo a individualidade de um gênio, que é o Messi, que a gente sabe disso, e que a gente tem também na nossa seleção um cracaço, que é o Neymar, que às vezes ele é polêmico ou não, mas ele é um craque de bola definitivamente.
passa por ele, sim, nosso logo dentro da Copa do Mundo, eu entendo. É claro que um conjunto nosso, como também eu entendo que o Tite conseguiu criar um conjunto forte, que aparece, e o que eu vejo, um jogador que me chama muita atenção é o Paquetá. Eu acho que ele faz uma ligação entre o meio de campo e o ataque do Brasil, que é fundamental. Ele pega a bola, aquelas 2, 3 passadas largas deles, faz com que a gente chegue numa condição melhor na frente. Se nós não tivéssemos essa peça, eu imagino que a gente teria um pouquinho mais de dificuldade. E agora nós temos novos jogadores entrando aí com qualidade tremenda, né? Vini Júnior, pelas laterais, Casimiro, que é Rafinha, Casimiro, que no meio ali para mim, um dos melhores do mundo, né? Nossa zaga também muito boa. Eu tenho confiança, sim, que a gente possa fazer uma bela competição, ganhar. A gente não pode dizer, né, porque futebol é 90 minutos, sim. Mas que a gente tem uma equipe forte, sim. Eu vejo o Brasil entre as 3 melhores equipes no futebol mundial hoje. Brasil, Argentina, colocaria a França. A gente nunca pode deixar a Alemanha fora, né, porque a Alemanha, ela, por pior ou melhor que ela esteja, ela vai lá, faz aquele estilo de jogo dela, que tem resultado. Então, mas Copa do Mundo é isso, né, não vai jogar. Copa do Mundo sempre tem surpresa também, né, Fábio? Acaba aparecendo, foi a Croácia na última agora, você vê, né, a seleção brasileira fez um amistoso com a Croácia uma semana antes de começar a Copa do Mundo e ganhou da Croácia, né, e a gente ficou no meio do caminho e a Croácia foi até o final. Exato. Então, sempre tem surpresa. Não é uma competição de pontos corridos, né, então a partir depois que você passa da primeira fase, você não pode errar mais, né. Vou dar o exemplo da gente, na última Copa a gente perdeu para a Bélgica. Eu vi o jogo depois umas 2, 3 vezes. Eu entendo que a gente jogou muito melhor que a Bélgica, mas a gente não ganhou, né? A gente não ganhou. Não vai dizer que a gente fez alguma coisa de errado, não. Uma bola não entrou, sabe? Eu entendo, né? Tivemos chance, ela não entrou. Teve erros individuais que acontecem, não foi nada também absurdo, né? Eu concordo contigo. Não havendo erros, não há campeões, né? Então faz parte, né, do processo isso daí, mas isso entendo que é um aprendizado pra gente, né, como torcedor também e como jogadores, de ter um percentual de concentração maior na hora do jogo, não que eles não estejam. Eu realmente, como eu falei, eu gostei da partida, mas o futebol é assim, né, só um tem que ganhar. E eu vejo eu acho essa questão de continuidade do Tite, que foi importante, e vejo a seleção hoje, né, do Tite, muito mais preparada do que a da última Copa de 2018, e eu acho que desafogou um pouco o Neymar. Você falou do Messi, né, que ele acabou desafogando um pouco lá na Argentina. Eu acho que o mesmo fenômeno aconteceu com o Neymar aqui, né, a partir do momento que entrou um Vini Júnior, Paquetá, que você citou, um Rafinha, que são jogadores que, numa jogada individual, acabam fazendo a diferença, acabam colocando alguém na cara do gol, ou fazendo o gol. Isso acaba ajudando, né? Melhorou e melhorou muito o time, né? Nesse aspecto. Com certeza, né? A gente falava da Neymar dependência, até os próprios atletas, né? Quando você via o Neymar, você queria tocar a bola para ele. Agora que você tem alguém para dividir a responsabilidade, o craque vai aparecer com maior facilidade ainda, né? Porque a preocupação deles não vai ser só o Neymar, né? Você tem que cuidar do Vini Júnior, você tem que cuidar do Paquetá. Isso acaba abrindo espaço, né, para todos, e é salutar para a gente, para a seleção. Sou fã do Pedro, acho que ele tem que ir para a seleção. Eu acho que é o 9 que faltava para a gente. Não sei se vai ser titular ou não, mas... Ele tem características, né, como jogador, que os outros que estão ali não têm, né? Exato. Então, eu acho que dentro da competição, quando você precisar de alguém, principalmente para fazer um pivô ali, alguém um pouco mais forte, mais alto, é alguém que deveria, né, poderia estar no grupo, né, pelo menos. Exato, ele tem realmente uma qualidade diferente dos demais, uma forma de jogar diferente dos demais, e que nos faltava, né? Eu entendo que ele seria um jogador importante pra gente, joga de cabeça, faz o pivô, como você bem falou, e depende de uma situação de partida, você precisa de um 9, né, que a gente fala. Então, tomara que ele vá, e tomara que a gente se sagre vencedores. Eu tô torcendo muito. E tô torcendo muito pro Bruno Guimarães jogar também no meio campo, viu? Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, os 3. Bruno, para mim, é o jogador mais completo, o meio-campista mais completo que nós temos hoje no Brasil. Ele joga em todas as posições do meio-campo, e joga bem em todas, né? Tanto é que nos últimos amistosos aí, ele foi o melhor jogador da partida em todos, né, quando colocaram para jogar.
Exatamente, é isso que eu vejo. A seleção está criando um corpo em várias posições com gente forte, né? Como a gente falou, não é mais a dependência só do Casemiro ou só do outro. O que a gente teve também uma lesão do Casemiro, o cartão, se eu não me engano, na Copa passada. O Casemiro não jogou contra a Bélgica, né? Exato, a reposição acaba não se adequando da mesma forma de conjunto, mas agora eu vejo uma seleção mais concentrada, como eu vou dizer, essas peças, mesmo sendo trocadas, a seleção consegue jogar da mesma forma. E no futebol sul-americano, você que acompanha, né, acaba viajando para lá, para cá, quem que você acha que tem mais futuro, assim, uma geração, um país assim que está evoluindo no sentido de chegar numa Copa do Mundo, numa Copa América, que seja, com mais chances, assim, tem alguém que você vê despontando? Na América do Sul, Brasil e Argentina, eles estão um degrau acima de todos. Sim, né? sim. Isso daí a gente já sabe. O que é interessante pontuar, eu acho que o Equador fez um trabalho muito bom, conseguiu lograr a Copa, fazia muito tempo que ele não ia. Se a gente vê hoje nas semifinais, existe uma equipe, nas semifinais da Libertadores, existe uma equipe do Equador, então é um trabalho que tem sido feito, sim, com uma particularidade que eles têm, claro, né, de atletas novos, atletas fortes. Então eu vejo o Equador, nesse momento, ele despontando como uma quarta força, eu diria, né? Teríamos o Uruguai aí também. O Uruguai, eu acredito que ele vai sofrer um pouquinho quando passar essa gente agora que vai para a última Copa deles, depois essa reposição vai demorar um pouquinho mais, né? A gente está falando de um país pequeno, né? Um país que tem 3,5 milhões de pessoas e consegue fazer uma equipe forte. Né? Você sabe que era exatamente o que eu estava pensando, né? Eu acho o processo de formação de atletas no Uruguai o melhor da América do Sul. Aí todo mundo fala, mas cara, Orlando, eu falo, cara, 3,5 milhões, é Curitiba e região metropolitana, o país inteiro do Uruguai. E olha, as seleções estão sempre competindo e formando atletas bons, né? Tem uma gurizada nova ali que joga bom de bola, boa de bola, viu? Tem mesmo. Eu imagino que ela vai tomar uns 2, 3 anos para criar corpo. Sim. Mas o Uruguai é isso daí, como você falou, ganhou 2 títulos mundiais, né? Um país de 3 milhões e meio, 2 títulos mundiais, não é qualquer um, né? Sim. A Copa América aqui na década passada, né? Uma geração excelente, então, pô, legal. O futebol sul-americano é muito massa, né, cara? Eu curto pra caramba. Fábio, deixa eu te falar, cara, é um privilégio ter você aqui, cara. Você é um cara que é meu amigo, a gente se conhece há muitos anos aí, e é um profissional que eu respeito demais, um profissional com muita experiência, né? Principalmente essa parte de operação de campo, que é particularmente a área que eu curto pra caramba, né? Dentro do futebol, né? À toa que é o meu trabalho também. Eu só tenho que te agradecer por você estar aqui, cara, e queria que você passasse um recado final aí para todo mundo que assiste o podcast, para aquelas pessoas que sonham muitas vezes em trabalhar com futebol, que foi o que aconteceu em algum momento, né, comigo, contigo, né? Obrigado, meu, obrigado de verdade. Orlando, um recado que eu daria é que as pessoas nunca desistam dos seus sonhos, né? Eu, quando comecei, a gente não nasce pensando que vai trabalhar no futebol, né? A gente faz nossas vidas de outra forma. Eu sou formado em comércio exterior. Uma coisa que meu pai me falava quando eu me formei em comércio exterior e que eu falei para ele que eu ia entrar no futebol, ele ficou doido da vida comigo. Ele falou, eu fiz você fazer faculdade de comércio exterior porque eu vi você viajando o mundo inteiro, conhecendo outros países, trabalhando com isso. E acabou que pelo futebol eu consegui fazer isso. Então, a vida vai nos levando e o futebol hoje, quem vê de fora, tem uma visão às vezes diferenciada no sentido de organização, porque não conhece, né? Ele conhece somente os 90 minutos. Mas as pessoas que aí estão envolvidas, elas ficam dependentes dessa organização de jogo pelos 7 dias de semana. Então elas têm muito pouco descanso, não estou falando que elas têm que ter descanso, mas sim, é um trabalho que ele não aparece, e justamente por ele não aparecer tanto para quem tem que aparecer, sejam os jogadores. Então, se você tem vontade, se dedique, é um trabalho que te consome energia, sim, mas te dá um prazer enorme quando você vê que uma partida termina do jeito que você planejou que ela fosse terminar. Show de bola.
Meu irmão, novamente, muito obrigado. Desejo todo o sucesso do mundo para ti, né? Muitas viagens, muitas e muitas viagens ainda aí, trabalhando dentro da tua competência. E é isso, é isso. Obrigado de verdade. Orlando, obrigado você pelo convite, né? Como você mesmo falou, a gente é amigo de muito tempo, a gente comparte ideias e preocupações por muitas vezes, e é um prazer estar aqui contigo. Parabéns pelo programa, um abraço para o Rafa, nosso parceiro do sistema, exato, da CAP, e, bem, sucesso para todos. É isso aí. Pessoal, esse foi mais um episódio do Gestão FC. Antes da gente finalizar, acesse o nosso canal de cortes, também nossas redes sociais que estão aparecendo aqui, e nos vemos na próxima semana. Esse foi Fábio Nogueira. Valeu, Fabião. Aquele abraço, pessoal.